Agora, na Rádio Cultura. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Meus irmãos, eis que veio sem mais demora o desejado das nações, e a casa do Senhor se encheu de sua glória. Aleluia! A plenitude dos tempos já chegou. Deus enviou o seu amado Filho à nossa terra. Feliz Natal! Rezemos com a Igreja. Ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quisestes que o vosso Verbo se encarnasse no seio da Virgem. Sede favorável à nossa súplica, para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. Que pedido bonito fazemos, que troca sem igual. Já que Jesus recebeu nossa humanidade, que o Pai nos conceda participar da sua vida divina. Em um de seus sermões, Santo Agostinho dirá: Ó Senhor Jesus, que viestes a este mundo procurar e salvar o que estava perdido. Se eu, homem, não me tivesse perdido, vós, filho do homem, não teríeis vindo. Mas tendo-me perdido eu, homem, viestes vós, Deus e homem. E eu, homem, fui reencontrado. Havia-me perdido eu, homem, por minha livre vontade. Viestes vós, Deus e homem, com a graça libertadora. Pela soberba perdeu-se o primeiro Adão. E onde estaria eu se não tivesseis vindo vós, segundo Adão? E Santa Catarina de Sena, no seu livro Diálogo, exclama: Ó abismo de caridade! Que coração pode suportar quem não se desfaz ao ver tal transcendência descida tanta baixeza da nossa humanidade? Somos a vossa imagem e vós a nossa, pela união que realizastes no homem, velando a divindade com a miserável nuvem e massa corrompida de Adão. Quem foi a causa? O amor. Vós, ó Deus, vos fizestes homem, e o homem se tornou Deus. Como foram belas as leituras do tempo do Advento. Por exemplo, as do livro de Sofonias, o profeta que viveu no século VII a.C. No capítulo 3, ele nos leva a exultar, a regozijar-nos. Naquele dia, hoje, se dirá: o Senhor teu Deus está no meio de ti como poderoso Salvador.
Jerusalém exultava à espera daquele dia, deste dia do Natal do Senhor. E tu e eu? Alegramo-nos porque Deus se fez um de nós e veio à terra para salvar-nos. Recorda-te, recorde-me eu, do que disse o Papa Paulo VI. Ninguém julgue ter celebrado bem o Natal se não se sentir como que fulminado por esta descoberta. Cristo nasceu para mim. De fato, escreve São João no seu Evangelho, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No terceiro domingo do Advento, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 e 5, São Paulo recomendava vivamente: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegrar-se não com essa alegria passageira que depois, as mais das vezes, traz tristeza, mas alegrar-se com o menino que nasce para ti, para mim, o menino Jesus. Ele é tão doce que pela sua doçura dulcifica tudo que é amargo, escreve Santa Catarina de Sena em uma de suas cartas. O que o anjo disse aos pastores naquela noite sem igual, repete hoje para cada uma das criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Não tenham medo, eu anuncio para vocês uma grande alegria que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, escrevia transbordando de contentamento: alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine, exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Está no livro de Isaías, capítulo 35, versículos 1 a 6. A terra que não tinha ninguém e pela qual não se podia passar, vai florescer como um lírio, e a solidão, a terrível solidão, vai exultar de alegria. É uma nova criação. No começo, lemos lá no capítulo 1 do Gênesis, a terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o abismo. Que caos! Mas, como o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, ele foi capaz de criar toda a beleza do universo, o cosmo. Muito tempo depois, com o mundo em trevas espessas, o anjo saúda uma moça de Nazaré. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Como Lucas deve ter exultado de alegria ao escrever estas palavras, que deve ter ouvido da própria Nossa Senhora. E depois de um diálogo que as Sagradas Escrituras apresentam brevemente, Maria Santíssima ouve: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra.
Se lá atrás Adão pecara, agora o novo Adão, Jesus Cristo, vem salvar. Se lá atrás a desobediência e o orgulho vestiram o coração do primeiro Adão, agora o segundo, pela obediência e pela humildade, retirará o peso que recaía sobre a humanidade, o peso do pecado. O inocente, nascido em um coxo de animais, transforma uma estrebaria em palácio, porque ali nasce o Rei dos Reis. Transforma um coxo em que se alimentam os animais em tabernáculo em que se coloca o Filho do Altíssimo. Então é Natal. O caos mais uma vez cede lugar ao cosmo. A feiura encontra a beleza do Salvador, que o salmista classifica como o mais belo dos filhos dos homens. Com as palhas que lhe servem de colchão, já vai se preparando o recém-nascido para a coroa de espinhos que um dia lhe entregaremos. Na carta apostólica que endereçou ao mundo a partir de Greccio, na Itália, em 1º de dezembro deste ano de 2019, Admirabile Signum, o Papa Francisco escreveu sobre o significado e o valor do presépio. Logo ele esclarece que a palavra manjedoura, em latim, se diz presepium, donde vem a nossa palavra presépio. Afirma tão belamente que o presépio é como um evangelho vivo que transvasa das páginas da Sagrada Escritura. E informa que na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, segundo uma antiga tradição, se conservam as tábuas da manjedoura. Também recorda o que narram as fontes franciscanas sobre o que aconteceu em Grécio. 15 dias antes do Natal, São Francisco de Assis chamou João, um homem daquela terra, para lhe pedir que o ajudasse a concretizar um desejo. Quero representar o menino nascido em Belém para de algum modo ver com os olhos do corpo os incômodos que ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado na palha de uma manjedoura entre o boi e o burro. Mal acabara de o ouvir, o fiel amigo foi preparar no lugar designado tudo o que era necessário segundo o desejo do santo. No dia 25 de dezembro, chegaram a Grécio muitos frades vindos de vários lados, e também homens e mulheres e crianças das casas da região, trazendo flores e tochas para iluminar aquela noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a manjedoura com palha, o boi e o burro. À vista da representação do Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram uma alegria indescritível como nunca tinham sentido antes. Depois, o sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a manjedoura, mostrando também desse modo a ligação entre a encarnação do Filho de Deus e a Eucaristia. Em Grécio, naquela ocasião, não havia figuras. O presépio foi formado e vivido pelas pessoas que estavam presentes. Acrescenta o Papa Francisco: assim nasce a nossa tradição. Todos à volta da gruta e repletos de alegria, sem qualquer distância entre o acontecimento que se realiza e as pessoas que participam no mistério. O primeiro biógrafo de São Francisco, Tomás de Celano, lembra que naquela noite a simples e comovente representação
se veio juntar o dom de uma visão maravilhosa. Um dos presentes viu que jazia, que estava deitado na manjedoura, o próprio menino Jesus. Daquele presépio do Natal de 1223, todos voltaram para suas casas cheios de inefável alegria. É muito bonita a carta apostólica Admirabile Signum do Papa Francisco. Você poderá lê-la na íntegra acessando www.vatican.va. Rezemos como na liturgia das horas. Exulta de alegria, ó Sião, Jerusalém. Tem confiança e não receies. Está perto o teu Rei e Salvador. Essa é a alegria que dura, que nos transforma, porque o Senhor está conosco, porque hoje nasceu para nós o Salvador. Purificado seja então o nosso coração, para irmos ao encontro do Senhor, o grande Rei, porque Ele veio sem mais tardar. Como é bela a liturgia das horas de nossa igreja. São Leão Magno foi Papa e é doutor da Igreja, tendo morrido no ano 461. Em um de seus sermões, ele pede que nós cristãos tomemos consciência da nossa dignidade. Ensina assim: hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com o seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que antes vencera. Eis porque, no nascimento do Senhor, os anjos cantam jubilosos. Glória a Deus nas alturas, e anunciam paz na terra aos homens de boa vontade. Eles veem a Jerusalém celeste ser formada de todas as nações do mundo. Diante dessa obra inexprimível do amor divino, como não devem alegrar-se os homens em sua pequenez, quando os anjos em sua grandeza assim se rejubilam? Amados filhos, demos graças a Deus Pai por seu Filho no Espírito Santo, pois na imensa misericórdia com que nos amou, compadeceu-se de nós. E quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo, para que fôssemos nele uma nova criação, nova obra de suas mãos. Despojemo-nos, portanto, do velho homem com seus atos, e tendo sido admitidos a participar do nascimento de Cristo, renunciemos às obras da carne. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. E já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno de tua condição.
lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz e o reino de Deus. Pelo sacramento do batismo te tornaste templo do Espírito Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede. Não recaias sob o jugo do demônio, porque o preço de tua salvação é o sangue de Cristo. Que belo sermão de São Leão Magno! De alguma forma, este final fez-me lembrar do que disse um padre redentorista de Aparecida em dezembro de 2018. O presente de Natal para nós não vem pela chaminé, não vem pelo Papai Noel descendo pela chaminé, não, vem pela cruz, a cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. É bonita, encantadora até a figura do Papai Noel, que em si quer lembrar a bondade de São Nicolau. Nicolau foi bispo de Mira, na Lícia, no século IV. Distinguiu-se sobretudo pela grande caridade. Na Divina Comédia, obra-prima de Dante Alighieri, o autor coloca na boca de Hugo Capetto, no Purgatório, o elogio ao santo. Das liberalidades que fez Nicolau às donzelas para conduzir com honra a sua juventude. O episódio, conta Marius Garbosa em Os Santos e os Beatos da Igreja do Ocidente e do Oriente, é deste modo narrado por um biógrafo de São Nicolau. Um vizinho seu, tendo chegado à grande pobreza, ordenou às suas 3 jovens filhas virgens que caíssem no pecado, para que daquele ato vergonhoso pudessem sustentar a si e a elas. Para dissuadir as jovens do meretrício, Nicolau jogou-lhes durante a noite 3 vezes uma bolsa com moedas de ouro. São Nicolau, ou Santa Claus, metamorfose que o transformou em Papai Noel, é invocado como protetor das crianças, visto ter ele ressuscitado 3 meninos mortos por um açougueiro. São Nicolau, que reverenciamos no dia 6 de dezembro, é, pois, símbolo forte da bondade que deve caracterizar-nos, especialmente nesta época do Natal do Senhor, mas não só. A grande bondade do Filho de Deus que se encarnou para nos salvar incite-nos à prática da bondade no dia a dia de nossas vidas. Assim, cada dia, de fato, será Natal. Encerremos com o hino das laudes do dia do Natal. Do sol nascente ao poente, cantai fiéis neste dia ao Cristo Rei que por nós nasceu da Virgem Maria. Autor feliz deste mundo, tomou um corpo mortal. A nossa carne assumindo, livrou a carne do mal. No seio puro da Virgem entrou a graça dos céus. Em si carrega um segredo, sabido apenas por Deus. O casto seio da Virgem se faz o templo de Deus. Gerou sem homem um filho, o autor da terra e dos céus. Nasceu da Virgem o filho que Gabriel anunciou, em quem no seio materno João, o Batista, exultou. Não recusou o presépio, foi sobre o feno deitado. Quem mesmo as aves sustenta, com leite foi sustentado. Do céu os coros se alegram, os anjos louvam a Deus. Pastor se mostra aos pastores, quem fez a terra e os céus.
Louvor a vós, ó Jesus, que de uma virgem nascestes. Louvor ao Pai e ao Espírito, no azul dos passos celestes. Que os tereis pobres que mudaram o mundo, como tão bonito, disse Claudel, Jesus, Maria e José, nos ajudem a viver de modo santo e feliz o Natal. E se alguém nos perguntar o que foi perguntado aos pastores, a quem vistes? Anunciai e nos dizei quem na terra apareceu. Possamos responder: nós vimos um menino e os anjos a cantar e a louvar nosso Senhor. Aleluia! Escutemos nossa música, um dos cantos que mais delicada e ternamente toca o coração dos cristãos e que na sua versão original me foi encaminhado pelo Valdecir Fornazier, meu caríssimo genro. Noite Feliz. C'est l'amour infini.
Santo e Feliz Natal, irmãos e irmãs. Até quarta-feira que vem às 8 horas e no domingo às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.